Muito boa noite, estamos aqui para mais um Bem-vindo a Backstreet, né? Estamos hoje no nosso terceiro episódio com dois convidados show de bola, o Thiago e a Seginara, tá? Deixa eu colocar só uma musiquinha aqui de fundo. E aí, vamos esperar o pessoal entrando. O Arthur chegou aí, que estreou a nossa série de lives sobre Sherlock, né? É um fãzaço também do detetive londrino. Ó, Ione, Seginário já tá aqui. Ó, bastante gente entrando, hein? Vamos só aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal chega. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Marcelo Félix, eu sou autor, sou capixaba. Tenho 3 livros publicados até o momento. A maioria deles, né, 2 deles com a temática de detetive mesmo. O primeiro deles é esse aqui, Marte o Detetive, O Sumiço dos Encrenqueiros, que é um romance policial, infanto-juvenil adulto. Ele conta a história do Martin, que é esse camaradinho aqui, ó, da capa, e do trio de detetives, né? Tem bastante coisa legal também. Outra hora a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o Martin. Sou autor também. Tem uma participação nesse livro aqui, Arrependa-se, que é de terror, publicado pela Constelação Editorial. E, por último, mas não menos importante, que na verdade não é o último, mas é o recém-publicado, é O Misterioso Caso da Roy Street e Outras Histórias. Tá refletindo um pouquinho, mas é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje. Beleza? Então vou esperar o pessoal chegar. E antes da gente já convidar os nossos 2 amigos aí, eu quero fazer uma charada para quem está nos assistindo. Então no final da live eu dou a resposta, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, ó. Quem já está aí, ó, já tem gente chegando. Quem já está aí, eu vou fazer o seguinte: vou falar para vocês uma charada de detetive e no final vou dar a resposta. Acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz o Investiga Aí. Foi bem legal. É um videozinho, né, dando um caso para as pessoas resolverem. Teve bastante comentário embaixo, eu achei bem interessante. E depois de lá, não gravei mais nenhum, não fiz mais nenhum. E decidi hoje, né, na live, fazer esse Investiga Aí. Então, para quem está assistindo, investiga aí. Ó, o assassinato de um aristocrata. George Smith foi assassinado em uma noite de domingo. Vamos prestar atenção nos detalhes, hein? Como um bom detetive, é os detalhes que mora a resposta. George Smith foi assassinado em uma noite de domingo. No momento do assassinato, havia 5 pessoas na casa. A esposa do Sr. Smith, o cozinheiro pessoal, o mordomo, a governanta e o jardineiro. Todos contaram ao detetive o que faziam naquela noite. A senhora Smith estava sentada em frente ao chaminé e lia um livro. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo dava ordens aos empregados na sala. A governanta lavava os pratos. E o jardineiro regava as plantas. Após esse pequeno interrogatório, o detetive prendeu o assassino, quem é ele e como Stevens descobriu? A resposta vai ser no finalzinho da live, tá? Então quem acabou assassinando o George Smith, né? Eu vou ler só de novo o comecinho aqui, ó. George Smith foi assassinado em uma noite de domingo. No momento do assassinato, havia 5 pessoas na casa. A esposa do Sr. Smith, o cozinheiro pessoal, o mordomo e a governanta e o jardineiro. Todos contaram ao detetive o que faziam naquela noite. Beleza? Ó, a senhora Smith estava sentada em frente à chaminé e lia um livro. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo dava ordem aos empregados na sala. A governanta lavava os pratos. O jardineiro regava as plantas. E após o interrogatório, o detetive descobriu quem era o assassino. Beleza? Quem já sabe a resposta aí, vão se segurando aí, que no final eu falo a resposta para vocês. Mas vamos pensando, tá? Quem já sabe a resposta, guarda, e quem não sabe, vai investigando. E por falar em investigar, vamos convidar aqui, ó, os nossos dois convidados aqui, tá? Já tem bastante gente aqui hoje comentando já, tá bem legal. Ó, a Gabi que comentou também, passou um aperto no último Investiga Aí. Ela encheu meu celular de mensagem, esse. E a Gabi também participou, né, do último
Bem-vindo a Backstreet, que é essa série de lives que eu estou fazendo durante esse tempo para promover o misterioso caso da Roy Street, que é esse livro aqui publicado, esse livraço, né, publicado pela Lura Editorial. Olha como é que ele tá bonito, né? E todos os livros também você encontra no meu site, marcelofelix.com.br. Beleza? E qualquer dúvida também, é só mandar aqui no direct e vamos bater papo. Vamos investigar. Deixa eu convidar os dois aqui. Thiago. O Rick falou que foi mordomo. Será, Rick? Sempre é o mordomo, né? Aqui, a Ione perguntou onde encontrar o Macho Detetive. Todos os livros, todos os três, de minha autoria, né, que eu participo, principalmente o Martin, ele está no meu site. Então, para quem tem interesse em adquirir Martin o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros, só mandar um direct para mim ou entrar na bio aqui do Instagram, que lá tem um link que vai te levar até o meu site e lá você consegue adquirir o Martin o Detetive autografado e com dedicatória. Boa noite, Thiago. Boa noite. E E aí, aí, tudo bem? tudo bom? Tranquilo? Então a gente fez um Tranquilo. testezinho agora em pouco, continua, permanece tudo ok, o áudio Pra mim aqui tá normal. tá normal, né? Tudo certo. Tá. Tranquilo. Deixa eu convidar só agora a Sejnara. Isso, prontinho, convidado. Deixa eu ajeitar. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo E bem, aí, Thiago, Marcelo? Boa tudo noite. bem? Então estou meio acanhado aí. Tá frio aí onde vocês moram? Ó, o Thiago mora aqui na mesma cidade que eu, É, né? Eu tô com frio aqui. tá Tá, frio, mas não então. tá pra Então, isso tudo aí não, Marcelo. não tá não, É, então, ó, mas Sherlock Holmes no Brasil não tem jeito não. Ainda mais aqui, concordo. um calor danado. Concordo. As duas primeiras lives tava mais quente ainda, o friozinho chegou depois e eu já tava todo. Mas A tudo bem. caráter. Instrumentado. Todo instrumental, é isso aí. Então hoje a gente vai bater um papo, né? Conhecer esses dois autores, né? Que eu tive a honra de participar como organizador do Misterioso Caso da High Street. Conheci bastante gente legal, bastante gente bacana, que tem uma criatividade de tirar o chapéu, né? E todos esses autores eu conheci mais pela história inicialmente, que era o que chegava até mim, e depois o nomezinho, né? E hoje conhecendo o rosto de cada um, podendo conversar, isso é bem legal, né? O que que a literatura propõe, né, pra gente? Conhecer novas pessoas, conhecer novas imaginações, novas mentes. E, falando em conhecer, vamos conhecer vocês dois agora, tá bom? Vou começar pelo Tiago. Tiago, você quer se apresentar, falar um pouquinho sobre você? Tiago, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eu e o Tiago, que a gente tem uma história, né, de Ah, longa data aqui. Eu conheço o Tiago há é, muito, muito tempo. é, tem um backstage aí por trás, né? Isso aí. O Bom, backstage na backstage. backstage na backstreet, isso aí. Bom, meu nome é Thiago da Vitória, né? Eu sou autor do conto O Crime no Jeffrey Lodge, que compõe essa bela antologia, né? E, bom, tenho 26 anos, atualmente eu estou estudando cinema por conta própria, sem nenhuma instituição, e é o que eu estou me dedicando com mais afinco nos últimos dias, aí, últimos meses, pode colocar assim. Isso aí. E no meio de tudo isso, Tiago é um amigo de infância mesmo, né? A gente cresceu junto, pelo É, menos ele cresceu. Eu não cresci, não. você Mas continua abaixo, né? continua do mesmo tamanho. Mas a gente tem É, bastante história para contar e a gente nunca, né, Tiago? A gente já pensou em outras vezes em gravar essas conversas malucas que a gente tem, nunca gravamos. Essa daqui eu acho que vai ser a primeira, né? é, Que vai na ter que ser verdade, gravada, né? a gente até tem gravado, mas nunca postou, né? Não, mas com aquele áudio lá não dá, não. É, E essas Né? conversas malucas aí, por acaso, resultaram em alguma história em comum, em coautoria? não Sim, ainda. na verdade sempre, né? Desde a infância até agora. Só que às vezes é um papo muito cabeça. Então, se a gente começar agora É, aqui, vai assustar. Mas tudo bem. isso é publicado, mas sempre tem história, né? Sempre vai. É verdade. E Seginara, Ah, eu me então, chamo Seginara. Hã? quem é você? Se apresente. Então, até 2019 eu era só a Seginara, né? A partir disso, né, desse momento, eu me torno a Seginara leitora e escritora. E aí
partindo desse princípio, eu encontro a literatura um pouquinho antes, a partir de Harry Potter. E foi nesse momento em que, por me tornar leitora, eu consigo chegar à escrita. Eu consigo ver ela de outra maneira, não da forma como eu via antes, como obrigação na época escolar, né? Então, toda a escrita e a leitura que eu fiz vieram nesse momento como obrigação. E como obrigação não me conquistaram, virou aversão. E eu só fui retomar isso muito tempo depois, que foi com Harry Potter. E aí eu começo a ler sem parar, e a partir desse momento chega a hora em que uma personagem vem falar comigo, que é a Priscila. Então, meu primeiro texto, meu primeiro conto foi Priscila e Mateus, que vem a ser publicado esse ano, né, a história completa, o romance, nos próximos dias aí. Daqui um mês e meio, deve estar aparecendo Priscila e Mateus em e-book, pela editora Qualis. Então, isso é o meu ponto de virada. É onde eu entro na escrita e começo a me fazer perguntas. E a primeira delas é, eu escrevo? O que eu escrevo? Sim. Então, assim, o segundo conto que eu escrevo é o conto Deu uma de paradinha. romântica. E escrevo o Ernesto Toledo é policial. E acho que você percebeu, Marcelo, que quando o meu texto chegou nas suas mãos, era uma pessoa que não era da área. Sim, Né? sim. Minha visão não era. Tanto que o meu texto a gente teve que conversar a respeito, porque eu tinha ideias que eram, né, próprias de quem estava tentando uma perspectiva nova. E aí eu tenho que responder essas perguntas. Você O que disse eu posso escrever? que as perguntas vieram, né? O que eu escrevo, né? Mas eu acho que a grande pergunta de todo escritor é o e se, né? E ele acompanha a gente, né? E se acontecer isso, isso e isso? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de, minha história precisa seguir esse caminho, mas como eu vou colocar ele nos trilhos, né? Será que a gente vai conseguir moldar ele do jeito que eu quero ou vai ser o contrário, né? Ele vai tomar a vida própria e vai seguir, né? Eu É acredito complicado nessa também. segunda opção, Marcelo, plenamente. Porque, assim, eu não crio os personagens me encontram. Então, eu sou a autora que conversa com os personagens. Se o personagem conversar, eu tenho história. Se ele não conversa, eu não tenho. Então, Priscila, como eu disse, veio a mim. Me encontrou e me contou a história dela e eu escrevi. Só que não foi assim quando eu olhei para a proposta da Lura. Né? Eu falei assim, não, eu sou fã de Agatha Christie. Não li Sherlock Holmes, né? Não, eu só conheço os filmes. Então, assim, eu vou ter que usar isso, né, para me desafiar a fazer algo diferente e responder aquela pergunta que eu te disse antes. Eu escrevo, eu sou uma escritora, o que eu posso escrever? E aí eu fui atrás dessa resposta e me desafiei, só que eu não tinha um personagem falando comigo. Foi o momento em que eu falei assim, eu preciso de alguém aqui. Quem vem assumir esse posto e assumir essa história que eu estou tentando criar? E aí surgiu o Ernesto Toledo. E o Ernesto Toledo foi desafiador demais. Porque, como você viu, era meu primeiro texto policial. Né? E além disso, eu logo depois, quando eu já estava envolvida, eu falei assim, mas eu vou ter que dar voz a um criminoso. E para quem saiu de uma comédia romântica, dar voz a um assassino, isso é surreal. E aí eu fiquei, naquele momento, a encruzilhada não era do Ernesto Toledo, era a minha. Era da autora. Como eu vou resolver esse problema? Né? Porque eu emocionalmente estava envolvida com Priscila e Mateus. Era algo que tinha afinidade com o meu emocional. Mas quando você escreve um crime, isso não é verídico, né? Você não tem essa afinidade. E é E como é que eu ia... Pode falar. É interessante você levantar essa questão, porque, como você disse, você leu Agatha Christie, né, e ainda não teve o contato com Sherlock, mas, igual o Thiago já tem esse contato, né, que eu sei, com livros policiais, e você vê que o sentimento é a pitada que une o romance policial em si, né? Tanto o sentimento de amor, né, que como entre casais, a gente vê muito isso no Sherlock. Famílias, né, sendo destruídas, ou para ser construída, tendo que cometer um crime ali. Então, tudo isso foge, sim, né, daquilo que a gente está mais acostumado. Mas não totalmente, né? Porque é o ser humano. É o mesmo ser humano que se apaixona, é aquele que pode cometer o crime. Eu tinha que e foi a esse o momento chave, é outra virada, é o momento em que ali, escrevendo Ernesto Toledo, eu encontro a visão escritora, ou seja, eu tenho que separar a minha emoção,
da emoção do personagem. Eu tenho que fazer essa ponte temporária com um assassino para entender ele e conseguir escrever a emoção que ele tem na hora que ele está cometendo o crime. Eu tive que fazer pesquisa, né, em relação à arma, à empunhadura, à defesa pessoal, a tipos de ataques, coisas que não estavam na minha escolha, mas eu me desafiei a fazer. Então, quando eu enviei o meu conto, eu falei assim, bom, isso vai ser o grande desafio, né, porque quem vai estar julgando entende disso, sigo. E aí, quando veio a resposta de que eu estava na Royal Street, aí eu falei assim, então a segunda pergunta eu já respondi, eu preciso responder a terceira. Em que gênero eu escrevo? Existe limite? Eu tenho alguma limitação? Eu posso escrever para tudo? Né? Então você vai explorar um outro universo, que é aonde você vai com a escrita. E aí foi se moldando a Seginara escritora nesse percurso, né? Porque eu não me identifiquei como escritora quando passei nessas antologias. Até ali, não. Até ali eu não me via como escritora. É um conhecimento pessoal mesmo, né? De acordo com tanto com o que você escreve, quanto com o que você vivencia durante esse processo, tanto de publicação ou não, só de escrita mesmo. Você vai não só moldando a carreira, vamos dizer assim, né? Mas vai moldando quem é, não só quem é o escritor, mas, ou a escritora, né? Mas quem você é, né? Realmente, o que é aquilo que você acredita, né? Em quem você acredita em si mesmo, para começar, né? Tiago, você Mas também não quis. tem... Tiago deve Como, ter Tiago? passado pela mesma situação, né, Tiago? Oi? Eu não escutei a pergunta. Essa questão de se conhecer durante a parte de produzir, né? O conto ou o que você, a sua trajetória até aqui. É meio que isso mesmo? Também você se vê. Tipo assim, quem é você, para começar, né? Será que eu tenho essa capacidade tanto de criar uma história para entregar para as outras pessoas, né? E como foi esse processo? Foi bem parecido com o que a Seginara falou, né? Quando ela disse que chega um ponto que os personagens não falando por ela, foi a parte que eu mais me identifiquei, né? Que aconteceu exatamente isso comigo. Só tirando a ideia em si, né? Porque a ideia eu fiquei até bastante tempo travado, né? Eu fiquei com um bloqueio criativo no começo, logo eu decidi participar. Até eu ter a ideia do que eu ia escrever, se demorou bastante. Cheguei pertinho ali do prazo, né, para ter a ideia, para depois começar a escrever. E depois que eu tive a ideia, que eu comecei a escrever, que eu criei o personagem, né, lá, o Lars, o detetive, é, é, às vezes parecia que era ele que estava falando por ele mesmo, né? Você vê que ele tem uma personalidade bem forte. Isso não é porque eu quis colocar essa personalidade nele, de que se acha demais, ele é um inteligente demais, e o que ele fala é isso mesmo, está certo. Não foi eu que decidi aquilo ali, tipo assim, saiu da minha cabeça assim, né? Mas era o próprio personagem se criando, né? Isso é bem real mesmo, acontece mesmo. A gente comentou sobre isso na última live, né? Aquele momento que você dá as mãos, né? O personagem, isso que vocês estão falando agora, dá as mãos e eles puxam você para algum caminho e falam, vem aqui que eu quero contar a minha história, eu quero mostrar as pessoas que eu conheço, eu quero mostrar os meus Exatamente. medos, aquilo que eu acredito. Mas também a gente sabe que o tal do bloqueio do escritor é quando eles ficam no cantinho deles e falam assim, não, você se vira agora. Você descobre aí a minha história, você descobre o que eu tenho que falar, né? E isso é algo que os dois caminhos são verdadeiros, né? A gente não pode esperar ser escritor só esperando a inspiração vir, né? A gente tem que saber que, peraí, é construção, né? Tem hora que eles vão falar, mas tem hora que eu vou estar sozinho. E nessa hora que eu vou ficar sozinho, né? Como eu vou reagir? Eu acho que o maior medo da gente também é esse, né? Principalmente numa antologia, né? Que na antologia você tem prazo, né? Você tem, já é complicado você sair da sua zona de conforto para escrever algo que você não está ali acostumado. E depois tem prazo, né? Tem quantidade de caracteres, né? A próxima pergunta é basicamente essa. Pior. O Né? limite de caractere é o pior de todos, ainda mais com conto policial. Acho que é quase uma missão impossível, né? É bem complicado mesmo. Porque você tem um processo todo, né, para apresentar. E na correria, né? Como que você vai fazer? Mas a minha próxima pergunta para Seginário, depois Thiago também,
sobre isso. Como é que foi escrever, né, o conto de vocês? Vocês podem falar um pouquinho? Pode começar a Seginara, falar um pouquinho sobre o conto. Não quem é o culpado, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história por trás da história, né? Não, mas assim, o mais difícil para mim nesse percurso foi entender esse processo de como fazer um policial, né? Uma história policial. Então, as referências que eu peguei foram inúmeras do que eu tinha lido, do que eu tinha visto em filmes, mas na hora de pôr no papel e na hora de dar voz, né, ao detetive, ok, Ernesto Toledo até ali estava perfeito. Mas quando entra a encruzilhada dessa história, né, que é o assassino, é a hora em que fica difícil. Fica difícil dar a voz a ele com propriedade, suspendendo a descrença original de que eu não sou aquele, né, que entende do assunto, mas estou escrevendo. E eu vou ter que convencer quem lê de que aquela história pode ser factível, né? De que o personagem vai te capturar e você não vai conseguir largar a história. Só que eu tinha o meu bloqueio pessoal naquele momento em relação a isso, porque eu escrevia as cenas do detetive com tranquilidade, mas quando eu ia para escrever o assassino, eu escrevia o parágrafo dele e parava. E eu precisava de um tempo, o meu emocional precisava voltar a se equilibrar para eu conseguir dar sequência. Então não foi a história que eu escrevi direto e reto, né? Foi totalmente picada. Só fazer um adendo agora, porque tem bastante gente que está assistindo a gente, tá perguntando como assim o detetive e o criminoso, né? Que foi uma sacada mesmo de mestre, né? Essa questão de você dividir mesmo, né? Os trechos, né? É o detetive agora investigando, e agora é o próprio crime sendo, de fato, ele sendo cometido, né? Então foi uma sacada bem interessante, né? Porque geralmente o que, que a gente fez? Vou dizer o que? Mais de 90% de todas as histórias, o crime já aconteceu e vamos contar o que, que aconteceu. No seu caso, não. Né? No seu caso, não. Tá acontecendo. Eu acho que é exatamente isso. Eu sou aquela que vem para descobrir se eu consigo escrever algo policial, só que de um jeito que está na minha ideia. Então, ele pega todas as referências que eu tenho, como eu te falei, eu pego vários filmes que eu já assisti, que não necessariamente são policiais. Até a gente conversou na época a respeito do filme Sexto Sentido. Você lembra? E eu falei assim, aquele filme é aquilo, ele vai dando pitadas, pistas, e no final ele faz a grande revelação. E era isso que eu queria com esse texto. Eu queria que a pessoa não enxergasse totalmente as pistas, mas elas estão, né, transitando durante o texto. E no final, a grande revelação. Então, talvez a minha visão, né, de entrar com um conto nesse estilo diferente, como você falou, seja por eu não ter enraizado, né, algo muito formatado. Eu fui buscar uma outra situação que eu achei que talvez viesse não a agradar, mas viesse a ser plausível para contar essa história. Não havendo certo ou errado, mas havendo uma coisa da minha perspectiva, né? Mas e aí... não há certo e errado, né? Não existe isso. Não, porque assim, é que nem falar assim, pô, mas você, Seginara, é só Seginara? Por quê? Porque a maioria dos autores tem nome e sobrenome. Então, já tem esse diferencial em relação a mim também, né? Então, assim, quando eu tenho que me apresentar Seginara. Pô, mas Seginara é o quê? Seginara. Sou eu. Então, assim, são princípios que vão sendo quebrados por estigmas que estão aí. Então, assim, quando eu escrevi Ernesto Toledo, foi isso. Foi buscar uma coisa que estava sendo difícil, era a encruzilhada dele e a minha para ser resolvida. E o mais importante não foi, eu posso te dizer isso sem pretensão alguma, não foi só entrar na antologia, foi ter conseguido iniciar o processo de desafiar-me, né? Chegar lá e falar, eu vou fazer esse texto, eu me vou pôr à prova, eu vou entender o que é a escrita para mim, se ela é importante, se eu vou dar continuidade. E finalizar, início, meio e fim. Então, quando eu chego ao fim, eu superei, né, as minhas dificuldades com relação a esse contexto inteiro de separar a emoção, separar a personagem da Seginara, entender um processo que foi feito com muita, não digo expertise, porque eu não tinha nenhuma, mas foi feito com muita dedicação, né, de estar prestando atenção em muitos detalhes, de estar tentando fazer uma arquitetura para dar certo, porque se você for olhar
nessas histórias todas onde aparecem crimes, as cenas que são mais, né, aguçadas ali é a parte do crime, é onde você vai procurar as pistas. Então, se eu não te convencesse, Marcelo, em relação ao assassino, logicamente eu não estaria na antologia. Então, assim, esse foi um grande ponto, né, em que eu precisei superar a mim primeiro, para conseguir dar ao Ernesto Toledo essa potência toda que ele precisava ter no final da história. O primeiro contato que eu tive com o seu conto, assim, como eu já lia, né, e escrevia esse gênero, o que me cativou, né? Não só no seu conto, mas nos outros que foram selecionados, alguns até que não foram selecionados, mas do romance policial em geral. Esse mistério, inicialmente, e você querer estar sempre um passo à frente, e o grande final, né? De você criar na sua cabeça ali milhares e milhares de pistas, criar histórias que às vezes nunca existiram, não é real, né? E no final você falar, nossa, era esse aí o tempo todo, né? E como eu Tava deixei ali, passar. né? Só no seu caso ainda foi um duplo, né? Porque você tem isso, né? Só que de uma maneira que a gente não pode falar agora. Quem se Não, porque sentir entrega o conto isso todinho, aí, né? quem sentir vontade, né? Só depois procurar a gente, né? Pra ler esse conto. Mas Eu essa sacada vou. desse final é muito importante, né? Então, eu não queria que alguém chegasse no final tendo descoberto ele ali, logo no Você, início. Eu queria que a pessoa fosse conquistando aquela informação e fosse elaborando, para chegar no final e se surpreendesse. Tanto que a minha referência era o filme O Sexto Sentido. E Aí, respondendo ao Arthur, que perguntou do Thiago é muito nome, fã do né? seu sentido, né? é, eu comentei para o Marcelo Eu assistir acho lindo várias esse vezes, nunca filme. viu. Ou você já assistiu, Marcelo? Imagina. Te Não, recomendo ainda não. várias vezes. Eu Foi cobrei Vale a bem. ele. Eu pena. falei, pô, Marcelo, Olha, você precisa assistir esse filme. tô doido agora, hein? É bom. Eu vou assistir e Vamos volto aqui pra cobrar falar pra ele. vocês que gostei. E O aí, último, o O respondendo último, plot twist ao. do final ali é bem interessante mesmo. É, esse é o E o exatamente, último conto, era e o isso que eu conto, e queria. o conto da Sejinara ficou bem isso mesmo, ficou bem nessa pegada mesmo. Eu li, ficou é. bem. E a Era última E o, exatamente indicação do isso, a Thiago, ideia era essa. e o dela é a duplo última ainda, né? indicação, Que a é, gente sabe, é duplo ainda. Tem duas coisas que verdade. acontecem no final aí que Então, tem respondendo ao Arthur, que perguntou do nome, Arthur, assim, eu não escolho os nomes, é o personagem realmente que escolhe. Então, nesse caso, quando o personagem Ernesto Toledo apareceu, ele apareceu com o nome pronto para mim. Eu não sei te explicar, mas é assim que acontece comigo. Então, esse personagem já chegou chegando, já chegou me dizendo para onde ele ia, o que ele queria. E aí Quer eu dizer só que tive que certidão de nascimento superar a já. minha emoção para escrever. Já veio com certidão de nascimento, com o nome tudo pronto, Veio. registrado e já vambora. veio Ele, registrado ele já. veio, ele se apresentou de forma completa. Ele falou, sou eu. Tanto que, na época, eu pensei assim, mas eu podia mudar, porque na antologia, a primeira que eu entrei, Apaixone-se, eu tenho uma colega que o sobrenome dela é Toledo. E eu falei Aham. assim, não, mas não é referência a ela, esse Toledo. É porque necessariamente o meu personagem já chegou com o nome completo. E você disse para mim, Ernesto também é alguém que eu conheço, porque é um personagem meu. Beleza. Lembra, né? E Beleza. eu falei assim, Aham. Marcelo, eu também não sabia disso, porque eu não li, né, Aham. nenhuma das suas histórias. Então eu não sabia que você tinha um personagem com esse nome. Isso aí, Então vamos por fazer isso uma que eu troca falo. então. Eu vou Ah, assistir o Sexto Sentido e você lê o Marte. Aí depois a gente fala sobre. combinado. Conversa. Tá Combinado. combinadíssimo. E por falar em nome, o detetive do Thiago tem uma peculiaridade também com o nome, né? Qual é o nome Foi dele e por que o nome é esse, Thiago? Lars, Ó, vai Emerson. passar, acho que a maioria não pegou esse easter egg aí seu. Eu com certeza não peguei. É. Na verdade é porque foi um trocadilho que eu fiz com o nome do Sherlock Holmes, né? Porque home em inglês, sem o L, né? Porque Sherlock Holmes é com L, mas home em inglês é casa. Aí eu fui e fiz um trocadilho, casa, em português, Lares, né? Aí eu botei Lars, entendeu? Mas foi Que só um legal. trocadilho, só um trocadilho mesmo. E como foi a construção do seu conto, Thiago? Qual foi a dificuldade, facilidade? Como foi? Bom, como eu falei, no início mesmo, você comentou comigo, né, acho que antes de sair o edital, não lembro se foi antes ou se já tinha saído o edital, você comentou Uhum. comigo perguntando se eu gostaria. Aí eu fui para casa, né, pensei, depois de dar a resposta, assim, acho que seria legal participar, né? Aí eu fui, deu sim.
A partir do momento que eu dei o sim, não costuma acontecer isso comigo, mas a partir do momento que eu dei o sim, travei. Ai, o que está acontecendo? Não Agora é vinha nada sério. na cabeça. Eu pegava o caderno, tem vários cadernos aqui na mesa. Aí eu pegava o caderno para escrever nada. Eu escrevo primeiro no caderno, né? O rascunho, para depois passar para o computador. E não saía nada, não saía É, nome, não saía lugar, não saía nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí passou uns 15 dias, mais ou menos, assim. Falei, pronto, acho que vou ter que desistir, não tem condição, pô. Tá chegando perto Não veio do. nada, E velho. não veio nada, não tem como, escrever não era para mim. Mas isso é estranho, porque eu sempre escrevi ideias, né? Assim, porque atualmente eu estou escrevendo roteiros, né? E eu nunca tive esse problema. Eu falava assim, eu quero escrever uma história sobre, sei lá, assassinato ou alguma coisa assim do tipo. Eu parava e a ideia vinha na minha cabeça na mesma hora. Sempre ideias boas, assim, não para mim, né? E eu anotava, nunca Aham. tive esse problema de bloqueio. Dessa vez, que era para valer, né, vamos colocar assim, travei, eu falei, ah, pronto, tá bloqueou. errado isso, bloqueou. Aí passou vários dias, aí teve um dia que eu fiquei o dia todo praticamente só tentando escrever. E não saía nada. Eu falei, ah, acho que por hoje não dá, já tava dando meia-noite já. Aí eu fui deitar. Aí quando eu deitei na cama, que eu me enrolei, buf, a ideia É, veio. Buf, a ideia todinha, disse início, meio e fim. Aí eu falei, pronto, agora eu tenho que levantar. Aí levanta aí, eu vou pra mesa, ligo a, a lâmpada, Luminária? né? A luminária, Uhum. isso, e escrevi tudo. Mas a ideia não veio assim, bonitinha, igual saiu Você escreveu tudo mesmo na noite. Eu lembro que no outro dia você mandou uma mensagem todo empolgado pra mim, né? escrevi tudo. Cheio A história de inteira. todo empolgado Eu mesmo. escrevi, Falou, tá completo aqui, agora só falta ajeitar, corta aqui, só corta aí ali. tá. Mas o Em, esqueleto mesmo, assim, muita em parte, 3 horas. na verdade, infelizmente a gente teve que cortar, né? Porque É, é, muito, contou eu tive o muito. Ah, privilégio, eu tive o privilégio de ver todos os contos, né? Completos de todo mundo. Né? Infelizmente, depois eles não ficaram do jeito que está no livro, é, né? Mas por questão contou pra caramba. de regra mesmo, de caracteres, não de história em si, né? E foi isso aí. Eu escrevi a história toda nessas 3 horas, né, que foi meia-noite. Parei de escrever, era 3 horas da manhã. Aí eu falei, pronto, amanhã eu, eu começo a ajeitar isso aí. Geralmente é assim, né? Mas à noite, que a gente fica o dia todo tentando, não consegue, vai à noite, aí vem a ideia. Aí, mas ela não veio bonitinha, não, né? Veio como se tivesse vindo de Veio a ideia, bicicleta. né? Tipo, Veio a ideia, como se tivesse vindo de bicicleta, descendo o morro e ela caiu e veio rolando de ladeira abaixo. o que Eu sobrou você achei. juntou e fez, Não, né? aí que veio lá embaixo toda relepada, fui tratando ela ali, né? Aí saiu o que saiu no final. Mas foi mais ou mas Mas eu é menos acho, isso. legal. achei interessante isso, viu, Tiago? Você falar que escreveu isso de madrugada. Eu fazia questão de não escrever de madrugada, até porque eu ia escrever sobre crime, né? Então eu não Olha, queria sim. escrever de madrugada. Eu escrevia Ó, de dia. quando eu Mas isso participei já é um dessa costume antologia, meu que era já, porque eu terror, só escrevo à noite. Ah, eu não, eu não. escrevo à noite também, mas neste caso, para escrever Ah, o não tem crime, tempo. não. Ah, Crime, sim. não. Então, no meu caso, quando eu for escrever esse daqui da antologia, que é do Arrepende-se, é terror. Eu nem assisto nada de terror. E o prazo era até meia-noite, então eu tava escrevendo até meia-noite. E terror e Marcelo Félix não combina nunca, nunca, nunca. E ainda mais quem tem uma imaginação muito fértil, é bem complicado. Comigo é o Mas tudo bem, contrário, ó. né? Não, tá, pode falar. Não, pode falar. Não, O que 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 é o assim, contrário? pra mim, não, porque pra roteiro, essas coisas que eu tô fazendo agora, eu foco mais nisso, né? Terror psicológico. Não assim, monstro, essas coisas, mas Sim, coisas mais aham, ocultas, né? aham. Magias, esse tipo de coisa. O E sexto já pro sentido, detetive, oi? o Sexto sexto sentido de sentido, novo. isso, sexto sentido, olha, desse tipo de coisas mentais, né? Uhum. Sonhos, paralisia do sono, essas coisas. E já pro conto do detetive, já foi uma. Não que eu já consumo essas coisas, você sabe, né? Li Pedro Aham. Bandeira, foi o que me inspirou, né? Tá até Foi. anotadinho aqui, que era a pergunta que vai sair lá na frente, não sei. Aham. Eu lia, consumi esse tipo de conteúdo, mas nunca tinha escrito, né? Então foi um desafio. Foi ao contrário no meu caso, né? Se fosse para escrever um terror, acho que eu teria escrito mais rápido e uma outra história, né? Eu lembro que quando você veio pra gente conversar, né? Porque a gente mora perto também, como eu disse, a gente mora na mesma cidade, sempre estamos Aham. conversando juntos mesmo. E ele veio aqui em casa, mostrou também a história, falou, ó, isso, né? Já tinha ela
para ser lapidada ali, mas já era uma história boa. E eu lembro que talvez seja pelo fato de ele já gostar, do Thiago já gostar de roteiro, né? Já ler bastante. É diferente a pegada, né? Livro você tem que romantizar ali a história, né? Você não pode contar o que. A gente está até comentando isso, né, Thiago, essa semana. E você não Aham, pode foi. só contar o que acontece, né? Você tem que ele dar uma enfeitada, entre aspas, assim, de como você vai contar, né? Então, Uhum. eu lembro que a gente lá quando ele veio com o conto, a gente lembrou do Raul Seixas e o Paulo Coelho, né? Que um era escritor e o outro era cantor, né? Mas música não é assim que se faz, né? Então a gente foi aprendendo É. junto como pegar aquela história, que é bastante legal também, né? Como pegar a história e transformar aquilo, não que não tinha meio, né? Começo, meio e fim, mas em transformar aquilo numa história num conto mesmo, né? Num conto para entrar em livro. E isso foi E um processo, para mim, bem bacana. foi. É interessante também que quando a ideia vem para mim, eu não sei como que funciona para Seginara ou e para você, Marcelo, mas para mim ela vem em cenas, né? Como se eu estivesse enxergando o que está acontecendo. Então, se é um Uhum. assassinato, eu vejo a pessoa assassinando a outra mesmo. Se é um roubo, eu vejo a pessoa roubando. Eu vejo como se fosse um filme na minha mente. Às vezes eu sou Uhum. a pessoa que está fazendo, ou às vezes eu sou só alguém que está visualizando a cena, mas para mim vem em cenas, né? Aí eu vou, pego e escrevo isso. Por isso que ficou meio parecido assim com o roteiro, né? Não é nem meio por causa dos roteiros, não. Também é. O meu Então, processo é um pouquinho diferente em relação ao teu, Thiago. É mais ou menos assim. Eu me sinto como se eu estivesse jogando aqueles jogos arcade, né? Onde Hum, você tem que passar a fase para liberar a próxima, para ir para a próxima. Então o personagem meio que diz para mim, olha, eu estou em tal cena, eu preciso de tais elementos. E aí quando eu consigo as informações que eu vou pesquisar, eu vou, né, me armazenar com informações que eu não tenho, que não são minhas no meu arsenal. E aí, quando eu consigo isso, eu falo, tá bom, eu já sei como é que é, já sei como é que é a arma, né, que o assassino vai usar, eu já sei o golpe que ele vai dar, eu já sei tudo isso. Aí a cena vem. Aí é como se abrisse aquele portalzinho e falasse assim, é assim que vai ser. E aí eu uhum. descubro que eu vou ter que escrever, né? Porque aí eu Porque isso é legal visualizo. também. E aí depois eu passo para a próxima de novo, eu me conto que vai vir, eu vou me abastecer das informações necessárias para aquilo acontecer, e na sequência a cena vem. Aí eu encontro a imagem na minha cabeça. uhum. Então, falando assim, vai parecer que a gente é louco, né? Conversa com o É, personagem, fala com o Somos um personagem, vira pouquinho. pessoa De a médico e gente é um louco, todo pouco mundo tem um louco. pouco, né? É, totalmente. Então não é assim que a Alice fala, né? No livro da Alice, né? Que as isso. melhores pessoas. Se você me acha louco, né? Fala, as melhores pessoas são, né? Acho que a gente é um pouquinho, sim. Mas é por essa loucura que nasceu esse livraço aqui, né? O Misterioso Caso da High Street. Tenho bastante orgulho de fazer parte, né? Junto com vocês. E sei também que a questão dos processos, né? São diferentes para cada um, porque cada um é cada um. Mas é legal isso, né? De você pegar e falar, tá, se colocar a prova mesmo para criar algo para ficar aí, né? A gente, nós, né? Passa, né? Nós passamos, não vamos ficar aqui. O livro, igual como eu disse também, pode ser destruído, mas as histórias, quem já leu alguma vez, vai morar sempre no coração das pessoas, né? E como Agatha Christie, Sherlock Holmes, né, Arthur Conan Doyle, e entre tantos outros também, atuais agora também, escreve romance policial, como é interessante, né? Um punhado de letras e pontuações e criar aquele mundo na nossa imaginação, né? Você não precisa dar muita coisa. É legal o conto de vocês dois. Então, eu reli essa semana para, né, poder conversar um pouquinho Uhum. da Seginara. Eu reli ontem e eu vi como é possível, na quantidade que tem de caracteres, você criar uma história dentro da história, né? Os crimes, para quem está assistindo a gente, no conto da Seginara, existe um serial killer, né? E esses crimes meticulosos mesmo ali, a sangue frio, usando uma faca, né? A descrição é bem real, assim, né? Você falou que pesquisou, né? A gente não sabe disso, a gente pega pronto, né? E aquele mundo, aquela cena ali, vai se formando na nossa cabeça. Eu vi isso e vi outra coisa também. Tem uma cena, sem ser spoiler, né? Mas É, a questão da segunda vítima, né? uhum.
Da menina. A menina, sim, que tá Isso. indo pro aniversário, né, da amiga. Isso. Ah. Cafajeste do namorado, mas tudo bem, passa. É, tá bom, só um detalhezinho. Tá vendo? Tem a história dela ali dentro. Você não precisa dar muita coisa, né? Isso é interessante. Você fala que Pinceladas. ela é bem superficial, mas não precisa de muita coisa. Primeiro, porque infelizmente a gente não tinha espaço para colocar muita coisa, né? E segundo, porque não precisava mesmo, né? A gente vê isso também no conto do Tiago, porque igual a gente cortou bastante coisa, né, Tiago, do conto. Muita coisa. Muita coisa, É. mas a essência continuou, né? A essência permaneceu ali. E isso é interessante também, tanto no meu processo de ver a história pronta e como a gente vai modelar para ficar, né, do jeito, não que eu quero, mas que o livro estava pedindo. É difícil, mas é interessante você saber que, tá vendo? Tem a essência. A essência não morre, né? A essência não acaba. Se Hum. você pode tirar ali os adornos, mas se você tirar a essência de qualquer história, não só romance policial, né? Você mata a história, né? E eu quero falar para vocês, né, que vocês fizeram um trabalho belíssimo mesmo, que não matou. Mataram as pessoas, mas a história não, a história continuou. Perfeito. E Beleza? como Vamos para a você próxima. disse, lidar com isso, né, a limitação dos caracteres é um processo também de se reinventar em relação a como escrever, a forma de escrever, com a intensidade que precisa, mas controlando esse aspecto que não tem jeito. Você tem a limitação e tem que obedecer essa regra, né? E É, fazer isso, como eu até depois eu fui reler meu conto para poder estar aqui, porque fazia muito tempo que eu não tinha contato com o Ernesto Toledo. E aí eu olho e falo, meu Deus, mas tem bastante personagem, tem outras histórias, não só a do detetive e do assassino, né? Tem a história, como você disse, tem o primeiro assassinato, depois tem o segundo, que é mais complexo, né, na informação. ó, a gente Eu falando descobri sobre que romance quando. policial, quem acabou de entrar na live? Vocês conseguem ver aí? Ó, o Pedrão tá aí, Ah, ó. o Pedro Exatamente, Bandeira. Pedro. Pedro Ah, Bandeira. é impossível falar sobre romance policial sem citar o Pedro Bandeira. Pelo menos eu e o Thiago, a gente cresceu, de novo, eu volto a Ah, falar, eu não cresci, sou o Thiago, mas a nossa evolução foi sempre baseado nos caras, né? Igual o foi. Marte mesmo. O Marte Detetive é a minha homenagem mesmo ao trio lá não é trio, né? Aos detetives do Pedro. Então é uma honra ter ele aqui com a gente. Espero também um dia poder a gente fazer uma live junto, né? Mas a outra coisa, vou mandar para ele o Roy Street. Já prometi e ainda não enviei. Mas eu vou mandar, vamos ver o que ele vai achar do Ernesto Toledo, do Lars, né? E do meu detetive que não tem nome. Você deixou em aberto isso no Você final, deixou. né, Marcelo? Eu Você não deixei quis hoje, identificar. eu É. deixei hoje mais cedo assim, ó. Pode colocar perguntas que eu vou responder na live. Tinha uma pergunta assim: qual é o nome do detetive, do seu detetive? A Lara perguntou e eu não dei o nome por isso mesmo. Eu acho que cada um pode ser o detetive, né? Isso é Um interessante detalhe que você também. falou aí do Pedro, não sei se você lembra, mas a gente já começou isso lá atrás, a gente nem sabia como é que funcionava, mas a gente começou a escrever um roteiro de A Droga da Obediência pra gente mesmo gravar, pra Verdade, gente mesmo ser os personagens verdade, da Droga da verdade. Obediência. Você Eu era era o o Calu. Calu, né? E eu era o Miguel. Era. Isso aí. Ó. Não, o Miguel Isso não, aí. era pequeno, era mais baixo que você, eu era o Chumbinho. Então, isso faz muito, muito tempo. Mas tem muitos anos isso. Mas isso é legal. Como as histórias moram, né, dentro da gente. Eu e o Thiago Lembrei sempre foi agora. essa loucura de querer. Eu lembro Ah, que eu e o do... Thiago, quando a gente estava na infância, a gente falava bem assim, criança, que criança pensa isso, pelo amor de Deus? O que que a gente vai deixar quando a gente morrer? Lembra, Thiago? O que que vai Oh, ficar meu pro mundo Deus. depois que a gente partir? 10, nem sei que idade a gente tinha, mas a Acho que eu gente sempre tinha pensava nisso. 9. Acho que eu tinha 9 anos por aí. Isso aí. Ó. E a Weed entrou agora aqui para assistir também. E te falou, eu lembro disso. É, ele É tava lá verdade. também. Então, a gente já também teve o nosso trio. Mas isso é interessante, né? Porque a gente para pensar que viver é construir história, né? Viver é construir um livro, né? Então vamos fazer um final feliz, né? Não só um final, vamos fazer um durante feliz. Não esperar o final, É. não. Né? Então Um vou adendo para aqui mais um. do. Oi? Pode falar, não pode falar. Um adendo aqui do conto da Seginara, né? Que eu lembro que quando eu tava lendo. É... olha que engraçado, né? Eu li, aí no começo tem aquela confusão ali, né? Do Ernesto, que ele tá. Tem uma confusão lá na história, né? Que ele tá tentando resolver o seu último crime, que ele tá perto de se aposentar, e tá aquela confusão toda. E eu fui lendo, né? Li a primeira página, fui lendo a segunda.
Aí eu li a terceira e falei, ah, gente, não tem nenhuma pista? Como assim? Verdade. O cara já matou 3 pessoas e até agora nada. Eu falei, já tá chegando no final, como que ela vai conseguir fazer isso? E no final ela surpreende a gente. E bem legal, eu achei bem interessante essa... Tiago, em Foge nenhum um momento pouco. você supôs o final? Só depois da última morte, só. Ah, No tá. caso da penúltima, né? No caso da penúltima morte. Mas, Uhum. assim, essa morte também foi uma surpresa, porque quando tava falando que tinha uma pessoa caminhando ali, eu não imaginei que seria essa pessoa. Quando eu vi, eu falei, nossa, aí foi um baque. Aí depois que Você eu vi fica que era Ah, essa imaginando. pessoa, aí eu comecei a deduzir. Falei, ah, pode ser que aconteça aí isso. correlaciona toda a história, né? Aí Isso, Eu você fico chega foi no imaginando. aí que eu falei. final. Isso, Eu fico Uhum. exatamente. imaginando as pessoas assistindo a gente agora, né? A gente fala tanta coisa. Aquela hora que eles estavam na rua, as pessoas. Quem é essa pessoa? Meu Deus, não tem É, inglês. Né? gerar curiosidade para Imagina. eles, para É ler. isso aí. É isso aí. Vamos passar para mais uma pergunta aqui agora, hein? Sobre projetos futuros, né? Vocês, como é agora a escritora Seginara, escritor Tiago, mas também, Tiago, eu sei que está mais no ramo também dos roteiros, mas o que vocês estão fazendo agora? Quais são os projetos? Né? Como é que tá aí? Bom, eu tenho assim em mente escrever histórias maiores. Então, nesse Uhum. momento, eu passei por várias antologias de contos. Até entrei na antologia Poesias para Apaixonados da Lura, organizado pela Lorena. Então, assim, essa parte de poética, eu já tenho mais de 15 antologias em que eu participo. Legal. Aí aquilo foi crescendo, né? Eu comecei a ir para contos. Então, eu tenho nesse momento também mais de 8 contos em antologias. E eu descobri que eu quero histórias maiores para contar. Hoje, Uhum. então, assim, a minha ideia, eu acabei de participar de um concurso, estou esperando o resultado, e a minha ideia é dar continuidade a essa história. A história que eu comecei escrevendo sobre romance de época, e Sim. a outra que é um chiclete, né? Então, assim, eu quero ir para essa área e expandir, né, aqueles 2 contos que eu enviei para o concurso, eu quero transformar eles em livros, independente se eles forem aceitos ou não. Sim. Na verdade, assim, tem outras histórias que estão, né, assim como o Thiago tem o caderninho, eu tenho também um caderno onde eu anoto, porque a moda antiga funciona sempre. O computador até pode te deixar na mão, mas o caderno Sempre. não te deixa nunca. Eu apoio Então, também. eu tenho histórias ali que eu ainda não passei para o computador e que eu gostaria de retomar. Né? Histórias que foram iniciadas, eu não dei continuidade. E me explorar em outras que eu gostei de escrever na época que eu participei de um desafio literário da editora Hope. E eu gostei de escrever a ficção científica. Então, assim, eu queria voltar para isso e tentar ver se eu consigo ampliar aquele conto que eu fiz, né, que foi o último conto para a final do desafio, e eu queria ver se eu conseguia ir além disso, né? Então, eu gostei muito. Respondendo só uma pergunta que eu vi no chat, é assim, pode parecer a gente falando a respeito dos contos, da maneira que a gente está falando, super confuso, mas eu garanto que a encruzilhada do Ernesto Toledo não é confusa. Ela tem início, meio e fim, ela é bem coordenadinha, explicada, mas a ideia é surpreender no final. Né? Não Isso. E está bom, confuso, bom. não. É confuso a gente aqui ficar falando da história em pedaços, sem querer dar É, sem spoiler poder algum, falar. né? E não poder falar os pontos críticos, porque senão perde a graça, que nem nesse Mas filme que o eu te bom, convidei a assistir. isso aí. Mas um bom romance policial, um bom livro policial, tem mesmo um período ali que você fala, meu Deus, onde esse autor tá me levando? Pelo amor de Deus, eu já fiz todas eu As já achei que hipóteses. era todo mundo, já fiz toda a pesquisa, já investiguei tudo, eu acho que é fulano. E depois, uma linha, metade do livro já vai embora. Você fala assim, ah, É. me enganou direitinho, né? Então essa confusão é legal. Só que o risco é você não conseguir voltar, né? Isso eu, Uhum. como estudante, eu sei isso, né? Tipo assim, tá, tem aquele momento que você vai, você quer colocar uma pistazinha. Pô, legal, uma pista vai conseguir. Não, acho que uma é pouco. Duas, três, tá, tudo bem. Só que se você começa a colocar demais, chega um momento que você vai ter que começar a Perde, explicar né? tudo isso, né? Você tem que explicar Uhum. todas elas. Você não pode deixar ela passar, né? Então, o autor É pode se muita coisa perder pro final nesse. também, né? E isso, muita coisa pro final, né? E também o romance policial,
é interessante assim, né? Assim, questão dos livros, romance romântico mesmo, né? Tipo assim, Uhum. vou só fazer um bem por alto mesmo, né? Assim, bem por fora mesmo do assunto. O casal ali tem um problema para ficar junto, um exemplo, né? E no final passa por uma dificuldade, né? Seja família, seja, né? E no final eles conseguem ficar junto. Não sei, né? Esse final, o ficar junto deles, pode ser, sei lá, né? Agora eles estão juntos mesmo, né? Sei lá, eles se beijaram ali, ou eles se declararam, ou agora nada mais impede, né? Então tudo isso é interessante, né? E você não precisa continuar para falar assim, eles continuaram a viver, né? Eles estão bem hoje em dia, né? Já no romance policial não funciona dessa maneira. Porque depois que Hum. você falou, o culpado era o X, não pode acabar ali, né? Não é assim, mas e aí? O que aconteceu depois? Ele foi preso, não foi? É, Né? É, Não para onde tem esse vai final. Tem o final depois do final, né? Aquela hora que você fala assim, nossa, exato. era ele, o tempo todo, né? Mas e agora? Como autor, né? Eu tenho que terminar a história, né? Tem essa questão também, mas tudo bem, isso é Tem legal. isso também. Eu fico meio animado. E Thiago? Quais são os projetos do Thiago? Bom, no momento, como eu falei, eu estou estudando roteiro, mas já tem bastante tempo que eu estou fazendo isso, né? Não é algo de agora, tem mais de ano já. E atualmente eu estou focado em um roteiro de um longa-metragem. Eu estou fazendo já tem um tempo já. E só que assim é um, um- é, algo biográfico. Eu esqueci a palavra que fala. Não é Mas é meio que biográfico em si. biográfico mesmo, né? Isso, é Um biográfico, mas nem tem. chega a ser um documentário, né? Mas é. Eu já te falei, né? Mas é biográfico, mas Eu tô sabendo. já tá sabendo já, né? Só que ele tem, assim, a pitada do autor, né? No meu caso, minha, né? Que eu coloquei da minha cabeça mesmo. E por isso que não vai ser 100% biográfico. Vai ser tipo a série Freud que tem na Netflix, né? Que é sobre Uhum. o psicanalista, né? Mas que, na verdade, eles colocaram como terror psicológico, né? Vai ser Uhum. daquele estilo ali. Aí eu tô focado Ó, nisso aí agora, Seminário né? Tem bastante já deu uma suspirada ali, ó, quando você falou aí. Não, é que eu gosto de terror psicológico. E aí Já eu lembrei que no desafio que eu participei, eu tive 45 minutos para criar um microconto, né, de terror psicológico. Imagina, né? Você faz. Então eu fico imaginando para ele como ele orquestrou a parte psicológica para fazer disso terror e o tempo que ele teve. Então eu só pude associar com a minha experiência, que foi em 45 minutos fazer um microconto. E foi tenso. 45 minutos? 45 minutos nesse desafio da escrita, né, com a editora Hope, eu tive 45 minutos onde eu tinha que entregar o texto, senão eu estava ferrada. Não, E eu aí acho eu que fiz um terror psicológico que, por sinal, Era só veio contar a sua história, poético. né? Fazer isso em 45 minutos já é, era um terror psicológico. é isso que eu ia falar agora, Então, Thiago. eu já estava Quem no fez o terror, terror foi né? quem propôs o É, desafio. Era um desafio terrível, porque primeiro foi a minha primeira incursão no terror. Para você ver que já não foi Nossa. fácil. E foi pega de surpresa, uhum. porque eu não esperava. E aí eu tenho que Aham. fazer um terror, e a única coisa que me veio como referência, eu falei assim, não, mas isso aqui não dá, isso aqui tá muito brando, tem que ser um terror que pegue. E eu falei assim, pegar pelo terror na parte crucial, horror, eu não consigo. Então vai para o psicológico. Como fazer isso? E aí, faltava ali 5 minutos para entregar, eu falei, não tem nem como revisar, envia. Enviei. Na hora que eu olho, eu falo assim, meu Deus, mas isso é um terror poético. Eu enviei um texto, né, um terror poético, a estilo assim, que na hora eu falei assim, mas isso aqui não vai passar. Mas passou e Ó, teve um impacto, eu falei, olha, ficou bom. Então, se você for ver, Marcelo, a parte do Ernesto Toledo no texto, quando é o assassino falando, ele tem a via poética correndo junto. Uhum. E isso foi o mais assustador para mim, porque eu sempre vi poesia como aquilo de mais essencial dentro de mim, né? A forma como eu lapido as minhas emoções, como eu vou lá e limpo, e organizo, e recondiciono as situações que eu vivi. E quando esse personagem, esse assassino aparece
para mostrar para mim aonde ele está, né, com a emoção aflorada, ele vem de maneira poética também. E isso me assusta. Então foi mais assustador ainda escrever as falas do assassino, porque ele foi numa coisa que eu já fazia e fazia para mim, né, para uma forma de escrita terapêutica, digamos assim. Era aquilo que eu fazia para me encontrar com a escrita. Era o meu momento escrita. E ele pega isso para usar como uma maneira de eu enxergar ele na emoção dele. E aí é o momento do meu grande desafio e da minha encruzilhada, né? É o momento em que eu separo as coisas, eu falo, então, ok, a partir desse momento, a minha emoção, né, a Seginara, a autora, está aqui, o personagem está ali. Mesmo que ele bagunce a minha vida, que ele me traga situações que eu não gostaria de passar, e isso tem acontecido muito. Tem acontecido porque eu acho assim, no roteiro você faz algumas situações, planeja elas, mas os personagens, à medida que eu vou escrevendo e que eu vou para a parte de livro, não conto, mas em livro em si, eles sempre tratam de mudar alguma coisa. E quando eu vejo, eu tenho que ir atrás de situações que eu não esperava e que não são minhas. Então, assim, é muito mais desafiador. Eu acho que nesse momento, quando eu falo para você que eu quero escrever histórias maiores, primeiro que é para sair dessa limitação dos caracteres que o Thiago comentou. E segundo, é para poder esses desafios serem elaborados com mais tempo, né, para você construir a história. Trazer aquele momento onde você mesmo falou, tem que colocar muitos elementos aqui num conto, para você chegar na ambientação do policial, do assassino, e para você dar aquilo como um sentimento que vai impactar. E 15 mil caracteres é pouco, né? No meu caso, como eu publiquei um livro sozinho, um livro solo mesmo, né? E também tenho publicação em antologia, você vê isso gritante, né? Eu já disse isso também na live anterior. A questão de, o conto é bom porque é uma cena, né? Você vai, ou não, né? Mas necessariamente, mas você vai até X lugar, X acontecimento e você volta e tá tudo bem, né? Você tem que amarrar algumas pontas, seja romance policial ou não, mas você tem essa liberdade, primeiro, de fazer o quê? É simples, calma, não vai te tirar o sono. Eu vou ali, tomo um cafezinho e volto, né? Bem tranquilo, entre aspas. Sim. Mas tudo bem. Aí depois tem a questão do caracteres, né? Que é o lado negativo, entre aspas, também. Por que que eu vou falar entre aspas? Porque te força a fazer algo que você não está acostumado. E isso não necessariamente é ruim, né? Mas te força a primeiro. Né? Você pesquisar algo que você geralmente não faz, né? Não lê, não assiste, né? Tem essa limitação do caracteres. Outra coisa também, sabe, quando eu mandei, né, o primeiro conto, eu tive a honra da primeira antologia entrar como participante e a segunda entrar como organizador. Vi os dois lados da moeda, né? Primeiro, vi como é você mandar uma história e ficar ali, nossa, será que vai passar? Será aguardando. que né? E também vi como é o olhar da outra pessoa, né? As pessoas às vezes vinham até mim, né, no direct mesmo, que estava participando, e falavam sobre isso, né? Às vezes achavam que era muito pessoal, né? Às vezes é até chato isso, porque você não sabe até onde você pode pisar, né? Porque uma coisa é o coração da pessoa, né? É aquilo que ela dedicou. Eu lembro uma autora, né, que eu não vou citar o nome, mas ela entrou, mandou uma história, eu falei, ó, tá bom, né? Só que, igual eu fiz com outras pessoas, né? Eu acredito que teria que lapidar isso, aquilo ali e tal. Nem era tanta coisa, mas porque a história levava a outro rumo que não era o romance policial. E ela falou assim, não, mas a história nasceu para ser desse jeito, né? Tipo, eu não consigo mudar isso. Aí eu falei, então infelizmente não dá, né? Não tem como colocar essa história nesse livro. Ele é perfeito para outro livro, né? Mas nesse não dá. Então, depois, né, foi tranquilo, né? A gente conversou bastante, mas essa questão de ter essa liberdade de colocar suas ideias no papel, sendo em antologia, tem esses poréns, né? Essa quantidade de caracteres, essa outra pessoa não julgando você, nem, né? A sua história ali, né? Ninguém estava julgando a Seginara, né? Tava julgando, será que o Ernesto Toledo, ele é um bom detetive? Será que o Lars é um bom detetive? Não, quem é o Thiago, né? A gente não quer saber, infelizmente não quer saber, só vai conhecer quem é o rosto por trás das histórias depois, né?
Então, se a história cativou, prendeu, show de bola. É isso que a gente quer, né? A gente fala assim, quem lê, né? Antes de ser escritor, todos nós somos leitores. Então, Sim, isso aqui foi legal? Beleza. Só que também tem a questão outra contrapartida, que é escrever um romance inteiro, né? sim. Uma história longa, né? E por isso eu acredito que você vai tirar de letra, porque em um conto você conseguiu fazer isso já, né? Colocar várias histórias e depois amarrar todas elas, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Eu vou na escola palestrar, assim, e as pessoas me perguntam como você consegue escrever um livro, né? E eu falo assim, na minha cabeça é um textinho desse tamanho que acontece, né? E depois vai vindo fala, vai vindo personagem, vai vindo personalidade, mas inicialmente é só isso, né? Você falou do Harry Potter, né? Eu e o Thiago Uhum. também são bastante fãs, acredito que tem bastante fãs aqui também do Harry. E a gente vê que se você for contar a história em si, ela é curta, né? Ela Sim. não. Mas não é a história, é como você conta a história, né? Eu sempre gosto de E isso dizer é isso. particular, é só E, seu, né? A sua maneira. isso aí. E quando a pessoa julga, não tá julgando você, né? Tá julgando se essa história te prendeu ou não. Você quer seguir o bruxinho e Hogwarts ou não? Você quer seguir para outro caminho, né? Então, isso quem faz é o autor, né? Ele tem essa liberdade num conto, ou se não, num romance mais longo. E os dois têm Mas seus sabe o que eu prós e acho seus contras. interessante, Marcelo, desse processo todo? É que, assim, se você for ver da maneira que eu escrevo, eu estou em coautoria com o personagem que está conversando comigo. À Aham. medida que você leu, como leitor, o meu texto, eu estou em coautoria contigo, porque você vai preencher, né, as Aham. lacunas do meu texto com a bagagem emocional que você tem. Então, o feedback que você me dá, e já deu em relação ao meu texto, foi assim, me fazer enxergar ele, né, por uma perspectiva que estava além da minha. E Uhum. isso é um exercício, eu acho que a magia, né, como diria Harry Potter, a magia vem daí. É o exercício de empatia, de flexibilidade que a gente tem, de ver pelos olhos do outro aquilo Aham. que a gente escreveu. É Não tem verdade. nada mais rico, né? A riqueza humana de você poder enxergar o personagem através do olhar do outro e como ele preencheu aquela cena. Como você, no caso, leu os assassinatos e montou na sua cabeça a parte das cenas em que eu apenas pincelei para você aquilo. Então você, como leitor, está em coautoria comigo. Então, por isso que eu falo assim, o universo literário, ele não é competitivo, ele é de uma riqueza tamanha que a gente ali se une para criar algo muito maior. Então, a Sim. minha história, lida por você, lida pelo Tiago ou por qualquer outro leitor, ela vai criando aspectos que eu jamais imaginaria. E isso é de uma riqueza tamanha, que, por sinal, é o que faz o leitor, né, vir e contar depois, como você me disse, não, mas eu estou vendo essa cena assim, Serginara. E Uhum. esse feedback é importantíssimo. Talvez as pessoas não tenham noção disso, mas quando vem alguém no teu, né, por mensagem particular ou pessoalmente te falar, olha, eu li o teu conto, eu achei tais cenas, tais situações, eu pensei de tal forma, você fez. Isso é de uma riqueza, isso é a construção que esse leitor faz com que a Seginara autora também cresça. E isso é importantíssimo, né? Quando as Eu Isso é o que eu estava até gostaria. conversando esses dias, né? Isso, Não, isso é o que quando- enriquece toda a situação, né? Para você se tornar um escritor melhor, para que o seu leitor também entenda que ele participa com você, ele está junto. Né? O meu Verdade. livro hoje, eu fui ler o Ernesto Toledo e eu vi o olhar com que eu tive lá atrás quando escrevi e o olhar que eu tenho hoje sobre a história. Sim. Né? E quem me deu feedback a respeito também me ajudou a evoluir. Se hoje, passado, né, esse tempo todo, eu já fiz outras coisas, elas estão muito relacionadas com a informação que eu recebi de quem leu. E isso é o mais importante. Você não é escritor porque você quer ser escritor. Sim. Você é escritor quando existe um leitor. E o É. leitor é Não o tem principal sentido nessa história. se existir o leitor do outro lado, não é? Feedback Não é Uma coisa importante. existe. Uma coisa que eu também percebi no conto do Tiago, né? A gente falou um pouquinho, não falou em si, né, sobre o conto do Tiago, mas é um roubo, né, de um relógio Isso. bem caro. E, e tem esse detetive, o Lars, né, que vai investigar esse crime, né? E é interessante também a questão da construção do conto do Tiago em si,
Mas também, isso que a Sejanara acabou de dizer agora, quando a pessoa chega até você e fala assim, não só eu gostei ou não gostei do seu conto, mas quando eles falam assim, eu vi aquela cena, eu vi aquela pessoa, eu vi, né? Eu lembro, eu relendo o seu conto, Thiago, né? Desde a primeira vez é legal isso, mas eu relendo, tem uma hora que o detetive fala assim, o dono do relógio fala o nome do relógio, que nem eu sei pronunciar, e ele fala assim, tudo bem, eu vou anotar aqui o nome. Aí ele fala relógio, né? Ele soletra. Você vê Assim, ele escrevendo na caderneta. escrevendo. É impossível você ler aquilo sem ver Você o monta a detetive cena, né? anotando, Uhum. né? Isso. E essas pitadinhas também de comédia, pô, é muito, muito legal. Como foi para você, assim, né, pro Thiago, no seu crime em si? Você acha que, tipo assim, levou o caminho que você queria mesmo ou não? Fugiu um pouquinho daquilo que você pensava inicialmente? Fala também Não, um acho pouquinho que sobre o crime em si, né? Pode falar um porque, pouquinho na sobre o verdade, crime em si, a gente passou um pouco rápido. como eu disse, a ideia veio de uma vez só, né? E ela já veio Aham, com quem era o criminoso, né? aham. Quando eu deitei, veio a frase na minha cabeça. O culpado é fulano, né? Não posso falar quem é. Não pode Aí falar. eu falei, oxe, Isso. como assim o culpado é fulano? Aí eu ia fazendo pergunta pra mim mesmo, pro meu subconsciente. Como Aham. assim o culpado é fulano? Aí a resposta ia sendo respondida com imagens. Foi assim, 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 assim. Aí começou na minha cabeça pela metade da história, depois eu fui fazendo o começo, né? Como que ele chegou até lá e como que foi o final, né? É tanto que a Seginara até falou, né, que às vezes a gente vai escrevendo, né, e depois sem cortar por causa do limite de caracteres, né? Eu lembro que lá na história tem um indiano que vende um relógio Isso. pro Lars, né? É E verdade. tinha muito mais coisa, não sei se o Você Marcelo cria uma lembra. história toda só naquela fala dele, né? Sim, Só naquela tinha fala dele ele isso. fala, não, o meu relógio não é caro, o meu eu comprei do indiano, que depois sumiu e tal. E você fala, nossa, quem é Sim, esse indiano, meu Deus? O que aconteceu com ele e tal? não, e Né? eu escrevi, tinha muito mais coisa sobre esse indiano. Tá, eu dei uma prévia do que aconteceu nesse dia que ele comprou o relógio, né? Só que depois a Aham. gente teve que cortar tudo isso. Não alterou a história, é claro, né? Mas, tipo Desculpa, assim, Thiago, desculpa. Tá? não, jamais te perdoarei, tô Meu brincando. Deus, Oh, meu Deus. o Tô indiano nunca brincando. vai me perdoar. Tá Não, O vendo, indiano Thiago? nunca Já vai me deu perdoar. pistas de que, né? não, o É. Diz uma Recife tem coisa, seu nome no Thiago. caderninho dele. Você não pensou Oi? em fazer dessa história um livro? Já que você Livro? tem tanta riqueza, né, de detalhes para contar, que você teve que cortar da história original, porque você não deu sequência para fazer um livro. Assim, na verdade já passou pela minha cabeça, assim, já há um tempo atrás. Porque a história, a princípio, quando ela veio, ele não era inglês, né? Não era britânico. Era brasileiro. Eu não tinha criado o nome ainda, né? O nome eu criei depois. Mas quando a história se passava na minha mente, era no Brasil, era o ambiente era brasileiro, né? Tinha assim características brasileiras. Aí quando eu fiquei sabendo que tinha que se passar em Londres, aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que transformar tudo, né? Aí eu fui mudando alguma coisa aqui, outra coisa ali, tipo assim, virou outra história, de certa forma, né? Assim, os personagens são os mesmos, mas a história meio que andou para outro caminho. Então existia uma outra história, existia uma outra história para ser contada dessa mesma história, né? Se é que me entende. Então, Sim, sim. Uhum. assim, eu pensei, falei, poxa, por que que agora que já passou, né, já saiu, por que que eu não reescrevo essa história com todos os detalhes, com tudo que eu queria, com tudo que Uhum. veio na minha cabeça, coloco tudo de novo, mas da maneira que era para ter sido, né, em português, que tem uma história toda do Lars, quando como que ele chegou até ali, né, antes dele virar detetive, tinha tudo isso na minha cabeça. Aí eu falei, por que que eu não escrevo? Mas aí como eu estava estudando o roteiro, aí eu dei uma pausa, mas está engavetada essa ideia aí. Não joguei É um fora, não. projeto futuro. Isso Pode aí. ser. Pessoal, ó, o papo tá bom, passou já um pouquinho aqui, de mais de uma hora, não é? Mas eu Eu nem sei queria, que hora é essa. antes, agora já é 8h10. Eu queria, antes de encerrar, não sei o que vocês acham, eu acho que dá um tempinho para abrir para uma pergunta, né? Se alguém quiser, ou alguma pergunta que Pode. vocês viram aí, né, que quer Eu já responder, ou quem entendi. está assistindo a gente quiser deixar uma pergunta, tá? Vai ser uma pergunta
ou duas, não sei se o tempo aqui do Instagram como que funciona, se eu consigo salvar depois, né, a live, mas vamos lá, quem quiser tirar uma dúvida, né, é só Uhum. colocar aqui embaixo que nós três iremos responder e depois, infelizmente, mas terão outras vezes, vamos fazer as considerações finais, né, e, É, e É que bola pra papo frente, bom né? é assim, viu, Marcelo? A gente não vai. vê o tempo passar e a gente se empolga, não tem jeito. Isso aí. Tava olhando aqui que essa nem foi a primeira antologia que eu participei, né? Quando eu estava escrevendo, respondendo, né, o questionário que você mandou do roteiro da live. Eu lembrei que Aham. em 2004 eu participei de uma antologia na escola que as professoras mesmo fizeram e a Olha Ai, minha que só, história legal. passou e foi encadernado. Eu lembrei quando eu estava olha respondendo só, essa tarde. Falei, isso, caramba, lá em isso eu não 2004, eu sabia. na terceira série, você nem sabia, né? Acho que eu nem Não, E isso eu não você sabia. tem essa relíquia encadernada? não tenho, tava na biblioteca, nas bibliotecas das escolas do Da município cidade que tem, e né? nunca. Oi? Da E eu cidade que tem, perdi. então, na biblioteca, então. Então eu perdi, eu não sei se tá perdido aí, mas tem uma história minha, eu lembrei isso hoje quando eu tava. Era até sobre um garoto que ganha um livro de aniversário, não te contei não, um garoto que ganha um livro Essa de daí não, aniversário, passou não batido. Essa gosta, não. fica A amizade chateado. agora deu uma caída aqui agora. A amizade deu uma baixada. Eu falei, peraí. Eu Mas fico... eu posso ter contado que sua memória não é boa. Isso, ó, quantos anos atrás? Isso é verdade 2004. também. Então você até me contou mesmo. Tá. Posso ter contado, sim. Beleza. Alguém fez alguma pergunta ou a gente pode encerrar? O que vocês acham? Alguém. Ah, eu Acho que não não, né? prestei atenção. Eu também Teve não. alguma lá pra cima Deixa eu dar uma que olhada aqui. teve alguma pergunta ou não? Como é que tá aí? O pessoal que Ah, tá olha aí, assistindo aqui, ó, né? Quem Tiago, quiser. porque Ó, a Dani aqui, ó, não perguntou, né? Mas falou que, ó, cheguei agora, né? Tava trabalhando e tal. Espero assistir outros em breve. A Dani, ela também é escritora aqui da cidade, né? Tá aí com um livro pra ser publicado também. Ela escreve mitologia. Essa é uma ai, mulher que incrível. delícia! Eu queria ter participado do Mitos, né, da Lura. Eu É estava verdade, ali Dalila. pronta para fazer um texto, Verdade. mas eu me envolvi com outros projetos e eu não consegui chegar a tempo de participar da Era dos Mitos. A Ó, e Dani é uma pessoa que eu admiro muito, tá? E eu sei que a gente vai voltar aqui para falar dela e falar com ela também sobre livros. Que ela é demais. Mas Thiago tava falando? Não, que fizeram uma pergunta aqui, qual o gênero literário mais desafiador? E o gênero que que a Isso, Dani, né, Dani. Daniela. escreve Aham. realmente, Daniela. esse é o Mais desafiador para mais você? desafiador. Esse pra De mim Ah, é novo, é eu, o porque a mais gente eu, não tem difícil. tanto contato, assim, né? Eu também, eu acho muito bonito, mas, tipo assim, para me aventurar foge totalmente de quem eu É, sou, entendeu? eu Então, tipo, também, eu não, também. tipo, eu fico com medo, é o que a Seginara falou, né? De você, tá, será que como você vai se dar naquele lugar, né? Será que vai ser bom para o seu crescimento ou como você vai encarar, né? Ou você vai ficar para baixo porque não é nem questão de ficar desanimado, mas sei lá, eu acho que cada um tem que saber no que você acredita, né? No seu para poder encantar outras pessoas, né? Porque É, tem hora que você quer muito pessoal, é muito egocêntrico mesmo, ah, será que eu consigo isso, né? Mas a gente tem que lembrar isso, né? Que todo livro, primeiramente, é pra gente, sim, mas é para as outras pessoas, né? Então eu admiro muito, 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 mas quem sabe futuramente, né? Talvez se nesse fosse eu. ponto de gêneros, né, eu ainda estou me descobrindo, porque na verdade, assim, eu ainda não cheguei naquele momento em que eu falo, não vou escrever tal gênero. Mas, como você disse, Profissão existe mesmo, um né? momento. É Existe aquele profissão momento mesmo. em sim, existe um momento em que você fala, hoje eu estou disposta a tentar tal, por exemplo, eu vou para o terror, digamos. Então, Uhum, eu cheguei no momento em que eu, Seginara, estou preparada para lidar com o terror em mim, né? As minhas uhum, sombras aqui, porque eu preciso olhar para o interno para poder transparecer externamente o sim, personagem que vai vir tomar conta daquela história. Então, verdade. é de acordo com o meu momento, né? Eu não posso hoje dizer para você, olha, eu vou escrever o terror amanhã. Não, provavelmente não, porque eu não estou numa fase de terror. Eu venho vindo de contos leves, né? De Uhum, histórias que são
romances, comédias românticas, aí disso eu fui pro hot, do hot eu fui pro romance de época, do romance de época eu fui para uma outra Isso, história que tem drama, mas está tudo bem. Então, assim, é uma isso, construção. Você isso é vai se diferente. lapidando. E isso é diferente entre escritor e leitor, porque eu conheço, né, outras pessoas, eu particularmente não sou assim, não leio mais de um livro ao mesmo tempo, mas conheço pessoas que leem mais de um livro ao mesmo tempo, e às vezes livros de gêneros diferentes, né? Isso é diferente quanto leitor e escritor, né? Porque a história está pronta, né? Você abriu um livro ali, entrou nela, tá, curtiu aquilo dali, fechou e abriu outro, tudo bem. Agora, toda vez que você se propõe a escrever alguma coisa, aquilo fica marcado em você. Para você tirar isso não é tão simples quanto abrir e fechar de um livro, né? Então Não, isso é um não é. pouquinho complicado. Eu Certo? tive esse sentimento que você está falando, Marcelo, ele aconteceu sim no meu primeiro conto, porque o envolvimento foi tão grande que eu precisei ficar um mês sem escrever. Eu não conseguia escrever, porque eu estava tão enraizada com aqueles personagens do primeiro conto que eu escrevi e Aham. que agora viram um livro, né, nesse percurso, esse ano, que eles estão comigo o tempo inteiro. Então, assim, a afinidade é no emocional, é na história que foi contada. E isso, naquele momento, eu terminei, além de ter a satisfação de ter concluído uma história, porque eu nunca tinha escrito um livro. Né? Eu entrei de gaiato nessa, eu fui fisgada pela literatura totalmente, não fui eu que fui buscar, nunca sonhei em ser escritora, minha Aham. formação é em nutrição, então assim, é um ponto de virada tremendo na minha vida. E aí, quando eu chego nesse momento que eu falo, agora eu vou escrever um livro, né, eu acho que tudo que eu já tinha lido vem como modelagem para aquilo que eu vou fazer. Só que eu me apaixonei pela história, pelos personagens, e eu depois, quando eu finalizei e entreguei, aí veio o choro, veio aquela sensação de missão cumprida, de superação, mas ao mesmo tempo falo assim, eu não consigo escrever agora, neste momento, eu preciso desta pausa, como você mesmo falou, eu preciso me E tudo bem afastar um também. pouco do personagem para poder pensar em outros, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, não sei se o Thiago é assim também, né? Não, na verdade eu sei, o Thiago se cobra muito. Mas, e calma, né? Eu acho que tudo tem seu Uhum. tempo também. Você tem que se conhecer primeiramente para saber até onde você pode ir. Não questão de escala e de, Era o que eu ia eu falar vou ser agora. melhor, vou ser ruim. Não, eu acho que é passo a passo mesmo, né? Um livro é Uhum. formado por várias páginas, né? Então acho que tem que descobrir a sua página de hoje e É, ir atrás de amanhã, isso aí. certo? É por É isso que... que eu não. É, acho que o tempo já está esgotado já, né? Isso aí, Não, mas mas ó, termina, conclui aí, Thiago, pode eu queria falar. ouvir o que você ia falar. Não, eu só ia falar que é isso mesmo, né? Que como eu me cobro muito, eu sei que para mim seria mais difícil escrever algo mitológico, né? Nesse tipo. Então, assim, não que eu não, que a gente não consiga, né? Explicando, a gente Sim. até conseguiria se tentasse, talvez, mas me conhecendo, conhecendo a bagagem que eu teria muito mais facilidade escrevendo outras coisas, escrevendo, sei lá, um terror, mistério, né? Detetive, um Uhum. drama, um romance, algo desse tipo, né? E detalhe, né? Eu falei tanto coisas de terror, de mistério, essas coisas de suspense, e eu não coloquei isso no conto, né, No do conto? Lars. Isso, não coloquei esse suspense, essas coisas, por quê? Foi meio que uma dívida, né? Porque, Marcelo sabe, a gente lia esse tipo de coisa na infância, né? Então eu senti a obrigação de falar, não, eu preciso contar algo bem a lá Sherlock Holmes, né? Não que Sherlock Holmes não tenha, tem algumas histórias de suspense, mas eu queria ser bem o caricato mesmo, naquele Aham. estilinho mesmo. Sim. Houve um crime, foi lá, descobriu e foi isso aqui. Aí eu fui colocando a pitada de humor, né? Aham. De eu fui colocando, dando meus pitacos ali na história, né? E ela foi se contando, mas eu acho que foi bem isso que aconteceu. Mas isso é bacana, né? Saber que a nossa contribuição também é tão importante não só para quem vai ler, mas inicialmente para a gente que escreveu, né? É, Pessoal, mas eu quero agradecer muito, muito vocês, tá? Por ter aceito obrigado. o bate-papo, né? O Bem-vindo a Backstreet, Adeus. que é Hum. essa série de lives para a gente bater um pouquinho, um papo falando sobre o misterioso caso da High Street, né? Os autores por trás de cada conto, que é tão legal isso, né? Você saber de qual cabecinha surgiu aquele conto, né? Como uma pessoa, o que ela acredita, né? Eu acho isso incrível. Mas quero agradecer mais uma vez, me sinto honrado em participar do livro, agradeço muito a Lura pelo convite e também a vocês
primeiramente, por aceitar a proposta lá atrás de mandar um conto, né? E também de participar agora nesse bate-papo, que eu gostei bastante. Beleza? Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço, viu, Marcelo? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder retomar esse conto e voltar ao Ernesto Toledo com uma nova, né, um novo olhar sobre ele, que é o olhar de quem agora tem 2 anos de escrita. Sim. Então, foi um privilégio, um prazer estar contigo aqui. E com todos que estão assistindo a gente e que prestigiaram esse momento que, até por ser extenso, mas foi muito divertido e gostoso. Obrigada, viu? Muito prazeroso mesmo. Valeu, E obrigado. Thiago? Eu queria agradecer, né, pelo espaço, estar falando aqui, falar um pouco mais sobre as histórias, como foi o processo e pedir para quem estiver online aí, quem não leu, poder ler, né, essas Isso histórias, aí. não só a minha, mas eu li todas, são todas interessantes, Isso. têm suas particularidades, né, e conhecer mais sobre essas histórias que a gente está falando, né, o Arthur até falou um pouquinho que tem 97% de chances aqui, Ah, ele viu, né? ele Quem lembra, conhece né, sabe, né? quem Então, conhece sabe, isso mas, aí. mas muito Gente, obrigado, é mas é isso. isso então. Tá? Espero ter outras vezes também, né? Não só para falar sobre o Roy Street, mas para bater papo mesmo, né? Quem sabe a gente, não sei, escolhe outro tema aí e vem cá conversar um pouquinho. É sempre bom trocar informação, né? Conhecer pessoas novas. Mesmo que a gente conhece lá a historinha e o nomezinho, primeira vez que eu tô vendo agora Sejinara, É né? verdade. E muito bom, Tem, né? Muito tem bom a conhecer confusão do pessoas novas. nome, eu falei da confusão do nome, não, né? Do Não, que Porque, porque meu nome é Tiago da Vitória, né? E lá, acho que no livro tá Tiago Vigios. E na Vijo, isso. é verdade. Eu eu anotei que eu ia falar e nem falei. É porque, na verdade, quando o Marcelo me chamou, eu falei, poxa, Tiago da Vitória é muito grande, né? Eu falei, eu vou encurtar. Aí criei esse Esse Pseudônimo? pseudônimo. pseudônimo, isso que é a união dos meus dois sobrenomes, né? Que é Vitória e Anjos. É só unir o início e o final, ficou Tiago Vigios. Mas agora eu tô usando Tiago da Vitória mesmo. Isso aí, na próxima edição do livro eles vão reimprimir com o Thiago da Vitória, então. Tiago da Falar com o Vitória. pessoal da... Mas a gente tem isso muito, igual eu passei minha infância toda desenhando junto com o Thiago, né? E lembra que para os desenhos é uma assinatura, para o livro já é outra. Tipo, então cada um tem que ficar no seu lugar. É como se São fossem vários Marcelo, nomes nomes que vêm na diferentes, né? cabeça. Marcelo, você não pensou em colocar seus desenhos nesse conto Tá do cheio Roy Street? de desenho. Não, não, na verdade não. Não sei porquê, mas eu ainda Porque pretendo você tem fazer. esse talento também, né? Você podia unir os dois talentos na escrita e no desenho, então podia Isso dar um então. outro enfoque. Futuramente, né, tenho vontade, na verdade, de criar também um conto, uma história, um livro, ilustrando também. Eu tenho bastante livro também, eu tenho vontade de fazer livro infantil. Se um dia dá tempo de fazer tudo isso Projetos que eu não quero, faltam, né? falta. Isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo. O nosso tempo aí, infelizmente, esgotou, mas quero só agradecer. Só tenho a agradecer a cada um pelo conto, pela história, pela pessoa que vocês são. Admiro bastante. Obrigada. Já Obrigado. admirava o Thiago porque conhecia e depois que passei a conhecer a Sejinara, nem não só vocês, mas todos os outros também que participaram das lives comigo. É incrível, é muito bom mesmo saber que não só a literatura, né, mas o ser humano mesmo em si tem essa capacidade de construir, de criar e de se doar, né, através do texto, das palavras e daquilo que ele acredita, né, no fundo do coração. Obrigado, gente. Valeu, obrigada. Isso aí. Agora eu não sei como funciona aí para vocês, né? Tem, eu acho que um Acho que botãozinho, tem né? como fechar aqui, Não Marcelo. sei se eu consigo tirar também. Mas se vocês conseguirem, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para encerrar, Eu só queria dar um último recado, se você me permite. sim. Todo leitor pode ser um escritor? Pode. A bagagem da leitura traz isso. Então, cada leitor tem que ter em mente que escrever é um desafio. Vai ser sempre um desafio, porque é fora da sua zona de conforto, mas é um desafio tão gratificante, é tão importante quanto ser humano você se identificar com o personagem ou não, mas entender por empatia o que está acontecendo ali e exercer empatia no momento que a gente vive hoje é essencial, é importante. Então, o escritor que tem em mente, eu quero escrever, comece escrevendo para você.
Começa com o seu caderno, com o seu arquivo no computador e não deixe de escrever. Lá na frente você vai olhar para isso e vai dizer assim, eu estou vendo o momento em que a semente foi plantada. E lá na frente você vai germinar isso e vai fazer florescer. Então não deixe, né, as histórias ficarem só para você. Toda história tem o seu leitor, né? Em determinados momentos na vida, esse leitor encontra você. E aí você vai perceber que você é capaz de contar essa história e você amadurece e se transforma no escritor que você quer, não do dia para a noite, né? Mas é uma jornada, assim como tem a jornada do herói, tem a jornada do escritor. E a jornada do leitor está acompanhando esse processo o tempo inteiro. Então, para quem quer escrever, o meu conselho é esse. Começa falando para você, com você. E aí deixa a história fluir, porque a emoção vai começar a dominar as palavras. E quando você se encontrar, você vai ter o seu texto, com a sua identidade. Não é cópia, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Não é porque você leu o Marcelo, ou leu o meu conto, ou leu o do Tiago, que você está copiando. Não, você está fomentando dentro de você uma história própria, só sua. E aí você descobre em você o seu momento de falar, é agora que eu vou me desafiar e vou lançar, né, o meu momento escritor aqui. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar numa antologia onde eu pude conhecer vários escritores. Eu pude ter esse momento que o Marcelo falou, de encontrar um pouquinho do Tiago, um pouquinho do Marcelo e de tantos outros que estão aqui. E isso é compartilhar de um momento muito importante, um momento que naquela história tem um pouquinho do autor ali. A gente vai percebendo isso conforme a gente vai escrevendo, né? Que todas as histórias, por mais que eu diga que é o personagem que escreve, alguma coisa da minha bagagem está ali. E isso é importante também, porque a gente cresce, a gente evolui, né? Cresce não só no tamanho, mas cresce lá dentro, né? Marcelo pode não crescer mais, e eu também não, mas a gente cresce em outras proporções e essas são as que realmente valem a pena. Vale a pena a gente investir aqui, né? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Tiago, por esse momento. Foi muito importante estar aqui. Nós que agradecemos. Tiagão, literalmente, e aí? Acho que ela já fechou com chave de ouro, né? O que ela falou, eu concordo, acho que foi bem bonito. Vamos deixar o que ela falou aí como uma mensagem final, né? Acho que não tem o que acrescentar. Acho que essa é até ela respondeu até a pergunta, né? Que você fez no roteiro, né? Sobre qual a mensagem, né? Acho que é isso aí. Obrigado novamente, né? Pelo convite. E faremos outras vezes, né? Isso Vocês aí. são sempre que chamar, a gente aparece. Pode ter certeza disso. Isso aí. Então, pessoal, a gente agradeceu também, vamos agradecer também vocês, né? Todo mundo que participou, comentou lá embaixo, foi bem bacana mesmo, tá comentando ainda. Todo mundo que assistiu também a live, não só essa, mas as anteriores também. E na próxima quinta a gente se encontra, né? Quero também agradecer a participação dos autores lá embaixo e de todo mundo que está assistindo. E também está faltando o seguinte, né? Dar o resultado que eu falei lá da Investiga aí, né? Verdade. E aí, vocês dois, vocês descobriram, não descobriram? Tá fácil, esse tá fácil. Eu sou péssima com pistas, eu não vou conseguir. Eu já conhecia, na já verdade, visto? Então eu já tinha visto. Então... Essa aqui, as duas primeiras foi muito simplesinha, não sei se o pessoal acertou aí embaixo. Mas e aí? Então vou ler mais uma falou vez. A resposta correta? Porque já teve gente dando resposta aqui. Foi? Eu não vi, não. Eu não li, não, pelo menos. Logo no início, sim. Teve gente dando respostas pessoas dando aqui. resposta, mas eu não lembro, não. Eu não cheguei a falou ler. Do cozinheiro, falou do jardineiro. Eu vi isso lá no início. Então tá, vou ler mais uma vez, então. Acho que a gente tem um tempinho ainda, rapidinho. E o Thiago fala a resposta, então. O Thiago sabe Beleza. a resposta? Não. Sabe, Thiago? Não, mas sabe não? Fala de novo. Eu não lembro, vamos lá. Fala de novo. E quem acertou, dá um joinha aí, ou fala eu, comenta aí embaixo. Ó, George Smith foi assassinado em uma noite de domingo. No momento do assassinato, havia 5 pessoas na casa. A esposa do Sr. Smith, o cozinheiro pessoal, o mordomo, a governanta e o jardineiro. Todos contaram ao detetive o que faziam aquela noite. A Sra. Smith estava sentada em frente à chaminé e lia um livro. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo dava as ordens aos empregados na sala. A governanta lavava os pratos e o jardineiro regava as plantas.
Após esse pequeno interrogatório, o detetive prendeu o assassino. Quem ele é? E aí? Eu acho que a Gabi Quem já, é? já acertou aqui, hein? A Gabi já deu aqui Isso aí, a a Gabi resposta. acertou, eu li agora também. O Ó, cozinheiro? você já sabe? Isso, o Não, eu fui na cozinheiro. dica que apareceu aqui, o cozinheiro. Que É, estava assim não fazendo o vale. café da manhã à noite. É Isso. isso? No No domingo à domingo à noite, noite, né? no café da manhã, ou ele tá atrasado ou ele é ocupado. E ele tava de cúmplice com o jardineiro, né? Mexer no domingo à noite no jardim. Tá de É, sacanagem, né? isso aí. Mas Tem essa é a um resposta. cúmplice. Pessoal, isso aí. Mas mais uma vez, brigadão aí, tá? E até a próxima. Obrigada. Até. Isso. Pessoal que tá assistindo, quinta-feira que vem tem de novo Bem-vindo a Backstreet, tá? Com mais 2 autores novos da Hall Street. Espero que vocês gostem, tanto que eu tô gostando de fazer essa série de lives. Beleza? Tchau, tchau pra todo mundo e até quinta. Até.